Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos fala a respeito da oração, nos fala a respeito de buscar ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite. Um salmo maravilhoso que está entre os salmos dos degraus é o Salmo 134. Ele diz: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que quando buscamos o Senhor e o buscamos de todo o coração, a bênção do Senhor é certa. A bênção do Senhor vem e a bênção do Senhor é a própria presença dEle conosco. É a segurança, é a paz, é a salvação, a alegria de ter o Senhor. Esta segurança, esta paz nós temos com a presença dEle. Mas a presença dEle é preciso ser buscada, é preciso conhecê-lo através da oração e da adoração. Então Deus nos levou a termos as nossas torres, de acordo com o chamado que Ele trouxe para o pastor Paulo, meu esposo, de termos oração e adoração 24 horas nos 7 dias da semana, sem cessar até Jesus voltar. E no dia 1º de abril de 2003, nós começamos a nossa primeira torre, aqui na sede da Igreja da Lagoinha. E quem foi a nossa primeira superintendente? A irmã Fátima, pastora Fátima. Fátima, que alegria ter você aqui. Muito alegre, né, pastora? E saber que nessa história de 16 anos, né, nós estamos juntas aí, e você foi a nossa primeira superintendente. Com muita alegria, né? A gente vê como Deus tem operado no ministério nesses tantos anos, no caminhar, né? E a gente vê que como tem alcançado as nações, como o objetivo de Deus tem se cumprido nessa terra, através desse ministério. E é com muita alegria, eu me sinto honrada em estar participando desse ministério. E Deus, Ele é muito fiel. Quando Ele levanta um Gideão, Ele levanta com o alvo dele nunca desistir, Ele sempre progredir, né? E isso é muito lindo. É verdade. Né? Ô, Fátima, eu sei que você teve muitas experiências de respostas de oração, de ajudar ali os Gideões na caminhada, porque como superintendente da torre, você estava ali como pastoreando a cada Gideão. Nós sabemos que o Gideão é aquele que vai interceder, ele vai estar orando. Ele não fica muito orando por si, ali na torre ele vai orar pela igreja, pela unidade da igreja, pelo avivamento, pelas autoridades, pela preparação da igreja para a vinda de Jesus, orando pelos acontecimentos mundiais, onde há terremoto, guerra, catástrofes. Oramos pela igreja local, pelos pastores, pela liderança e oramos pelos Gideões, porque cada Gideão precisa de ter essa cobertura sem cessar. E como foi, Fátima, porque você esteve conosco no início, foram 2 anos? Foram 2 anos. Foram. Depois um break, uma paradinha, né? Deus teve outros planos aí. Né? E agora, exatamente agora, com o container, você está retornando. Como é que está seu coração, essa expectativa para esse novo tempo? Para dizer a verdade, pastor, é uma expectativa muito maravilhosa. É uma experiência que a gente tem com Deus de sobrenatural. E semana passada nós estivemos lá, né, olhando a construção do container, algo que está ficando maravilhoso. E eu vejo a construção do container como algo sobrenatural. É Deus plantando, literalmente, levantando homens e mulheres que têm compromissos de interceder e de reivindicar a nação para o Senhor. E não só a nossa nação, mas outras nações, né? Tirar da mão do inimigo aquilo que o inimigo tem roubado, né? Que é a vida do homem com Deus, a intimidade do homem com Deus. E Deus tem levantado esses Gideões para interceder, né? Então isso para mim é uma honra. Eu vejo que é um propósito lindo de Deus. Eu me sinto honrada de Deus ter me levantado, né, por esses dias agora, pelo convite.
que a senhora me fez de estar ali no container. Sim. E o container é algo assim que enche meu coração, né? Aleluia. É muita alegria, muito Cada prazer. momento que você passa ali, vê um pouquinho Nossa, do é algo desenvolvimento da emocionante. obra, o coração É vai... algo emocionante, é algo lindo. É só quem realmente tem passado é que sabe a alegria, né? É algo assim que Deus, assim, eu vejo o propósito de Deus se cumprindo desde a primeira visão que Ele deu para o pastor Paulo. Sim. A visão de ter crianças diante do trono do Senhor, Sim. diante das torres ali clamando. Sim. Depois vem os juniores, os jovens, os adultos, né? Terceira idade, quer dizer, é uma nação toda se prostrando e se humilhando. Sim. Diante do Senhor, que é onde o Senhor nos quer, né? Estar debaixo da verdadeira proteção dEle. Amém. Então eu vejo isso como um milagre de Deus. Amém. E o propósito de Deus se cumprindo nessa terra, Amém. né? Porque já estamos nos tempos do fim. Verdade. Né, pastora? E isso que você disse é muito importante. Nós sabemos que a única recomendação de Jesus para a sua igreja no tempo do fim foi de orar. Mas não apenas orar dia e noite. Orar sem cessar. Ele diz lá em Lucas 21:36, ele diz assim: portanto, vigiai, orando em todo o tempo, para que possais escapar das coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ora, vigiar, conforme está escrito aí, é orar. E orar quanto? Ele diz em todo o tempo. Todo o tempo em um dia são 24 horas. Então Deus está chamando a sua igreja e o ministério está entrando no Brasil todo, nas nações, e é algo tão lindo poder participar deste grande exército. Um exército que tem o seu general, um exército que tem propósito, um exército em que Deus traz a direção para orarmos. E só na eternidade vamos ter, né, Fátima, um entendimento de quanto foi feito com tantas orações. E com tanto amor, né, pastor? A gente vê que o Ministério Gideões é muito lindo quando um Gideão entra e o outro já está do lado de fora aguardando a vez de entrar. Às vezes as pessoas falam assim, a orar em casa é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você entra dentro da torre, você sente a glória do Senhor se manifestando naquele lugar. Então é como se você estivesse face a face com Deus. É uma experiência maravilhosa, né? E cada hora que um entra e o outro sai, para e te conta aquela experiência que teve. Quantas visões, quantas revelações da palavra que Deus dá a cada Gideão. E quantos Gideões às vezes entram ali, às vezes sentindo dor e saem curados, através da oração, através da adoração. Então a gente percebe como Deus tem compromisso, como Deus cuida de cada Gideão. E cada um intercedendo um por outro, e vai virando aquela coisa 24 horas. Sai um, entra outro. E o mais lindo é quando o Gideão entra e aquele logo após, quando não pode vir, ele nunca deixa a torre vazia. Sim. Ele só sai quando o outro entra, por causa do compromisso que ele tem com o reino de Deus. E isso é muito gratificante. A gente vê o compromisso, o amor e o carinho de cada Gideão ali com o ministério. Então isso é algo assim que mexe com o coração de Deus, é algo assim que move o céu. E a gente vê que é os últimos tempos mesmo, é Deus levantando o exército comprometido. E eu vejo o container como a parte de Neemias, né? Quando Deus levantou Neemias para que reparasse as brechas. Então eu vejo que cada Gideão levantado por Deus está sendo levantado para tampar a brecha na nossa nação. Sim. Uma nação que tem estado ferida, machucada, prejudicada. Então eu vejo o cuidado e o zelo de Deus. Então esse container hoje, dentro ali do estacionamento de Lagoinha, eu vejo que é um reparador de brechas nas nações. Amém. E eu glorifico a Deus por o Senhor ter me escolhido. Isso para mim tem sido uma honra muito grande. Por eu poder estar ali nesse container, juntamente com os Gideões, abraçando os Gideões, né? Um contando experiência para o outro, cada experiência linda, linda, né? E Jesus sempre se revelando de forma sobrenatural para cada Gideão.
E semana passada mesmo nós tivemos um encontro com um deles e ele contava que a filha dele estava com uma infecção generalizada e que na hora que ele foi orar, o Senhor Jesus falou para ele: clame o meu sangue, porque há poder no meu sangue. E ali naquele leito do hospital, a filha dele com infecção generalizada, ele começou dizendo para a filha: filha, o sangue de Jesus tem poder. E dentro de poucos dias, a filha dele já estava em casa. Então são experiências que a gente vive, que a gente passa e que fortalece a gente. A cada dia mais, não abaixar o cajado. É levantar o cajado, levantar a espada e declarar que nós somos do Senhor Jesus. Amém. Que a igreja é do Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus. Então é algo maravilhoso. Eu sei que você deve estar com vontade de conhecer como estão estas obras. Nós estaremos em breve inaugurando o nosso container, no nosso congresso. Ele estará completamente pronto, mas as obras já estão bem adiantadas. E você pode conhecer um pouquinho. Vamos ver um pouco como estão as obras do container. Você vai ver aí o make-off, desde a carreta trazendo o container para colocar ali. E algo especial que é importante para os pastores e será um modelo para o Brasil e para as nações, é que o container ele não tem a característica de um imóvel, em que as construções têm aquela tanta coisa para ser olhada, mas ele é móvel, ele está aqui, mas ele pode ser transferido para outro lugar. Então não tem IPTU, não tem nada disso. E a torre no container fica muito, muito linda. Vamos ver? Assista comigo a essa pequena reportagem acerca do nosso container, das nossas torres de oração e adoração no container. Vamos lá, assista comigo. Olá, em 1º de abril de 2003, este lugar aqui na Igreja da Lagoinha teve algo especial acontecendo. Aqui foi inaugurada a nossa primeira torre de oração sem cessar. A torre de oração dos Gideões 24 horas diante do Senhor. Então aqui foi preparado com muito carinho para que os Gideões aqui pudessem se revezar de hora em hora. E depois estas torres se multiplicaram pelo Brasil todo e pelas nações. Você vai conhecer o interior da nossa torre aqui na igreja e depois vamos ver esta mudança que está acontecendo para o container. Sim, há uma inovação que vem de Deus de uma maneira muito maravilhosa. Vamos então entrar na torre para que você conheça. A cada hora tem um Gideão orando. Neste momento, a Marília está orando aqui, assim como os Gideões em tantas nações. Nós tiramos o nosso sapato. Para entrar na torre. Vamos lá. Bem, estamos aqui bem no interior da nossa torre, a primeira torre de oração dos Gideões 24 horas diante do Senhor. E aqui está a irmã Marília, está com a camisa dos Gideões. Marília também nossa escudeira, aquela Gideã que tem nos ajudado também para acompanhar os irmãos, cobrir alguém que não possa vir. Marília é uma bênção. Marília, nós queríamos que você falasse um pouquinho do que tem sido para você ser uma Gideã e estar aqui orando. O que tem sido para mim que eu posso falar, uma maravilha, porque desde que eu comecei a ser uma Gideã, que foi em 2008, eu só tenho graça na minha vida. Bem, aqui estamos no interior da nossa torre de adoração. Nossos pés descalços, prontos para adorar ao Senhor. A torre aqui com os atributos de Deus colocados nestas, podemos dizer, nestas flâmulas de aço inoxidável. A cada hora, um Gideão toma um destes atributos que está ali em frente ao seu nome na listagem e o coloca nesse suporte. Então, por exemplo, agora a adoração ao Senhor é pela sua misericórdia.
uma hora de adoração diante do Senhor, com proclamação da palavra, com cânticos, e uma hora diante do Senhor contemplando a sua formosura pelo que o Senhor é. E agora, a harpa, os atributos, alguns adereços aqui estarão sendo levados para o container, a torre do container, sendo renovados, e ali cremos que haverá adoração subindo aos céus, dia e noite, porque o nosso Deus é digno. Bem, aqui estamos com essa brava equipe que está nos ajudando, que Deus levantou para termos as torres no container. Pastor Vladimir é o nosso pastor arquiteto, um dos primeiros gideões. Pastor, eu queria que você falasse o que está sendo para você fazer esse projeto e entregar para o Brasil e para as nações as torres no container. Eu acho que é uma obra missionária e ela se materializa com esses containers, porque a gente pode, de uma forma dinâmica e flexível, ter torre em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar, mais distante que seja, ele pode ir prontinho para que você possa adorar o Senhor e orar ao Senhor e ministrar a palavra ao Senhor. Então as igrejas do Brasil e do mundo vão poder experimentar um avivamento, e ele começa exatamente com a preparação do altar. Venha participar dos Gideões de Oração 24 horas e muito mais. Contribuir, quem sabe até trazendo provisão para que a gente continue fazendo as torres de adoração, de oração e palavra 24 horas. Nessa torre você vai ver os 3 pilares: oração, adoração e um púlpito para a pregação da palavra. Você é chamado para o ID de Jesus aqui em Belo Horizonte, aqui em toda a Minas Gerais, América Latina e até os confins da terra. Faça parte desse exército. Amém, amém. E você vai ver aí o make-off da construção aqui do nosso container, aqui da nossa torre. E o responsável tem sido o nosso irmão pastor Vandeir. Vandeir, que tem sido para você participar desse projeto? Que tem sido? Um privilégio muito grande, mas muito grande mesmo. Apesar de já ter feito tantas obras aqui na igreja, em seu entorno, essa é uma obra diferente. É uma obra, assim, muito especial para mim. Muito me orgulho em poder fazer parte desse projeto e contemplar cada dia uma evolução acerca desse projeto. Estou muito feliz porque sei que aqui o nome do Senhor será honrado, exaltado e, acima de tudo, glorificado. Para mim é uma grande honra e um prazer enorme poder fazer parte desse projeto. Amém. E são gideões, hein? E você está sendo convidado a também ter na sua igreja as torres de oração, de adoração, ter a pregação da palavra e ser um gideão. Vamos lá. E então você pode ver um pouquinho aí, e nosso coração está, como a Fátima disse, cheio de expectativas da inauguração, e vai ser algo assim muito maravilhoso. Na verdade, a primeira torre no container que eu vi foi na África do Sul. Ali na África do Sul eles tinham o container e tinham cabines de oração, cabines temáticas. Vai ser assim a torre dos Gideões jovens, Gideões Youth, como eles querem o nome em inglês, e os Gideões Teen, os adolescentes e os jovens da igreja. Mas a nossa torre ali, nós temos a oração e a adoração juntas, subindo aos céus, subindo 24 horas. E os irmãos podem vir orar e depois vêm adorar, ou podem estar adorando e depois virem orar. E a escala é feita individualmente, e cada um, quando entra, deixa ali os seus sapatos para entrar na torre, para estar ali diante de Deus ministrando o seu próprio coração, ministrando ao coração de Deus aquilo que Ele quer fazer através de nós, e o próprio Senhor põe em nossos lábios. Fátima, são tantas experiências, não é?
irmãos, como você diz, que entraram enfermos e saíram curados. No seu tempo ali como superintendente da torre, quantos irmãos, quantas bênçãos derramadas, não é verdade? Quantas bênçãos, pastor, e quantas portas de empregos foram abertas, pessoas entravam ali, quantos gideões às vezes chegavam ali tristes, quando descia da torre já descia alegre, feliz, já adorando o Senhor, já convicto da sua vitória. Quantas portas de trabalho o Senhor abriu para os gideões ali, né? Quantos gideões subiram ali com parentes internados, né? Até mesmo desenganados pelos médicos. E ali, quando ele descia já sabendo que Deus tinha feito a obra. Então, sim, são muitas experiências. Quantos ali entraram sem casa própria, ou subiam para a torre para orar. E quando pouco tempo chegava com a chave, Deus me deu a vitória, né? Uns queriam carros, cada um tinha sua bênção. Filhos, né? Casamentos, quantas mulheres entraram estéreis, né? E em pouco tempo as mulheres engravidavam. E uma das gideãs das primeiras foi a Márcia Rezende. Foi a Márcia Rezende. E ela... Então, assim, conseguiu as bênçãos, né? Sim. E a gente vê que não só o próprio Gideão teve bênção, como também, né, o ministério, as nações, Sim. o Brasil. E eu vejo que como Deus tem ouvido o clamor da nação, né? Então esse container vai ser algo assim, mundial. Sim. Vai ser algo assim que Sim. Deus, através desse container, em muitas outras nações também colocarão o coração para estar construindo o container. É verdade. Que é algo maravilhoso, Verdade. é uma experiência muito boa. É verdade. E eu acredito assim que vai ter fila para querer Gideões, ser Gideão, sim, né? Sim. E porque muitos que entram para orar já quer sair para adorar. Sim. Então, são só 300, né? Que é 24 horas por dia e são 300. Então, assim, aquele que ainda não é, corre para ser um Gideão. Para segurar o seu lugar na torre de oração e adoração. É verdade. É interessante que a Fátima falou algo aqui sobre as bênçãos que vieram. De ter filhos, de se casar, de portas de emprego. A proposta não é ir buscar a bênção, a proposta é ser uma bênção. Mas, quando a gente é uma bênção, a gente se torna uma fonte que jorra a vida, que jorra, então, a presença do Senhor. Então, a bênção nos alcança, a bênção vem. Há muitos irmãos que às vezes têm aquela vida egoísta, aquela oração egoísta, só pensando em si, só Deus, eu. Mas ali, como Gideões, nós vamos orar por esses pedidos, como disse a Fátima aqui, que alcançam não só o Brasil, mas alcançam a terra toda, as nações, né, Fátima? E a gente vê como que, eu creio assim que quando chegarmos diante do Senhor, e pedimos para Ele nos mostrar até onde chegaram as nossas orações, as nossas flechas de vitória, até onde foram. Nós vamos ficar muito felizes. Muito surpresos, né, pastor? Surpresos. Eu, inclusive, pastor, eu tive muita experiência na torre, né? Porque uma delas, assim, a minha filha, né? Quando nessa época que eu estava na torre, ela estudava no colégio da Lagoinha, né? E eu sempre clamava o Senhor, eu falava, Senhor, abre as portas da escola para minha filha. E a minha filha nunca pagou escola, ela sempre estudou na escola particular. Fez faculdade sem pagar, também o Senhor presenteou, mas foi fruto de oração lá atrás. Então a gente vê que para Deus não importou o tempo, mas Ele colheu cada oração. Sim. E teve o tempo certo e devido para a resposta dele. Sim. Então eu vejo que cada Gideão que é levantado por Deus, abrace isso, abrace esse chamado, porque esse chamado sim, ele tem algo sobrenatural no mundo espiritual. E quando um Gideão levanta sua espada, o inimigo sabe quem é esse Gideão. Ele sabe que esse Gideão ele é levantado e que ele não é um qualquer um, ele é um diferenciado. Verdade. E isso é muito gratificante. Verdade. Porque o exército que Deus levantou através de Gideão foi um exército para vencer o inimigo. Deus usou estratégias divinas, porque eram apenas 300 para lutar contra 120 mil. Impossível.
impossível. Mas Deus trouxe a estratégia dos cântaros, dentro de cada cântaro uma tocha, fogo ali aceso, o chofar, ou a trombeta, não é? O chofar, e a espada. E então, à meia-noite, na hora da troca da guarda dos inimigos, quando o exército ali, à noite, iam trocar a guarda, exatamente naquele momento, que um já estava cansado, ia dormir, e o outro se levantava para tomar o seu posto, naquele momento, em volta deles, 100 em cada um dos extremos, porque Gideão dividiu os 300 em 3 companhias de 100. Ao mesmo tempo, quebraram, obedecendo e seguindo o exemplo de Gideão, quebraram os cântaros, já deu aquele barulho louco, pou, 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 e a tocha estava acesa, a tocha aparece na noite, 300 tochas. Na cabeça dos inimigos, eles viam atrás de cada uma daquelas tochas um exército inteiro. Eles não imaginavam que eram 300, imaginavam exércitos aos milhares. Então tocou-se o chofar convocando para a guerra, o chofar anunciando, começou a guerra. E eles então, confusos, os inimigos começaram a lutar uns contra os outros. E na verdade, eram exércitos mercenários, eram exércitos que vinham para saquear Israel, saquear, para roubar a nação de Israel. E tocou-se o chofar e com a espada erguida gritaram, pelo Senhor e por Gideão. Aquilo ecoava, aquele eco sobre aquele vale, então desbaratou o inimigo. Pôs o inimigo um contra o outro, uma estratégia de Deus. E hoje, Deus está nos chamando. O número poderia ser de milhares, de milhares, de milhares, de milhões, mas Deus tem chamado na sua igreja. Deus tem chamado intercessores. Deus tem nos chamados para orar. E nós temos visto que o que está segurando a nação brasileira, o que tem acontecido no nosso país, limpando o nosso país da corrupção, trazendo à tona aquilo que está oculto, aquela sujeira toda, aquela maldade toda, estamos vendo diante dos nossos olhos maldade, sujeira, maus propósitos. É Deus operando, é Deus trazendo à tona e cremos que Deus trará sobre a pátria brasileira um grande avivamento. Deus nos trará um governo justo, íntegro, que ama Israel, um governo que vela pelos princípios da palavra de Deus, um governo que vai valorizar a família, que não vai dizer sim à lei do aborto, pelo contrário, vai valorizar a vida. Porque se nós aceitarmos aborto, ideologia de gêneros, formos contra Israel, isso aqui traz maldição para o nosso país. Então, é tempo de orar pelo Brasil, é tempo de buscar que a família aí esteja, nossos filhos estejam no ritmo, estejam alinhados com a vontade de Deus. Bem, já que estamos falando em Brasil, já que estamos falando em bênção, já que estamos falando em estar alinhado com Deus, queremos a doce presença do Senhor, então vamos adorá-lo. E para adorá-lo, vamos chamar a Patrícia. Patrícia, é com você. Vamos adorar a Deus. Vamos lá.
Ah, como é bom adorar o Senhor. Que vontade de saber tocar um piano como a Patrícia. Se bem que eu tocava, mas quando comecei a odontologia dei uma paradinha e agora a gente está mais pregando do que dedicando ao instrumento. Piano a gente precisa dedicar, não é, Fátima? Mas nós podemos adorar a Deus não só com instrumentos, não só com cântico, mas com a proclamação. Fátima, a gente tem a alegria de ter a torre de oração e a torre de adoração, não é verdade? Isso. E eu queria que você trouxesse uma palavra para os pastores que estão nos assistindo, para que possam ser desafiados a levantar na sua igreja as torres dentro do que Deus tem feito. Isso é muito lindo, né? Cada pastor, cada pastora que tem o seu ministério, que tem a sua igreja, né? Implante ali o Ministério Gideões, porque a igreja em si será abençoada. A igreja em si, ela será surpreendida com as bênçãos do Senhor. Então eu convido a cada pastor, cada pastora a estar levantando essa torre de adoração, essa torre de oração na sua igreja. O ministério dá todo o suporte, tudo que for necessário. O Ministério ali Gideões está à disposição de cada pastor, de cada pastora. E a igreja vai ser algo de sobrenatural de Deus. E crescimento espiritual. Crescimento espiritual. O avivamento vem à igreja através da implantação da torre de oração e adoração. É algo que cada pastor e cada pastora na sua igreja vai ter uma experiência sobrenatural, pastora, com essa implantação dessa torre na sua igreja. É como trazer, não é, Fátima? É trazer a presença de Deus. É você, nós vemos que cada torre, ela é um altar ao Senhor. Um altar de onde sobe dia e noite, oração como um incenso suave. O Senhor disse que o sacerdote deveria manter o incenso ali sempre, aquele perfume, aquela suavidade ali dentro do lugar santo. Ali deveria estar sempre a menorá, o candelabro de 7 braços, com a luz sempre acesa, o azeite sempre alimentando a iluminação. Os pães da proposição sempre estarem ali à mesa, trocados a cada sábado. E eles então comiam aquele pão que era apresentado a Deus e trocavam por um pão novo. Então nós vimos que a oração, a adoração estão intimamente ligados com o crescimento espiritual, com o entendimento da presença de Deus. E a adoração, onde a Shekinah de Deus, a glória do Senhor, se manifesta quando nós o adoramos, quando nós o servimos. Fátima, nosso programa já está chegando ao final. Passou tão rápido, né? Passou muito rápido, né? E só deixando mesmo uma palavrinha para cada pastor, cada pastora que quer implantar um ministério, eu vejo esse Ministério Gideões como uma arca do Senhor. Sim. É a arca ali na igreja, né? Na adoração e na oração, na vigilância, 24 horas. Então eu vejo que cada Gideão levantado na igreja é como se ele estivesse ali, né, trazendo, através das suas orações e adoração, a presença do Senhor. Sim. Então, implante na sua igreja, vale a pena, é algo sobrenatural de Deus. As experiências são grandes, né? Sim. Quando nós tínhamos aquele livro, né, que nós escrevíamos ali, ainda as experiências de cada um, a gente via o sobrenatural do Senhor. Em cada testemunho ali, na vida de cada um Gideão. Às vezes, quantas vezes o Gideão levantava de manhã e às vezes assim não tinha um dinheiro para comprar o pão, mas quando ele chegava em casa o pão já estava na mesa. Então é algo muito lindo. Implante, pastor, vale a pena implantar o Ministério Gideões da oração na sua igreja, o Ministério de adoração na sua igreja, 24 horas. Se a sua igreja tiver mais de 300 membros ou menos, você pode levantar a sua torre. A presença do continuamente de Deus. É como o lema, né? O dizer da nossa torre é: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém. É algo sobrenatural de Deus. Implante o ministério, é bênção para a sua igreja. Amém. E é com essa palavra que então nós vamos
encerrando o nosso programa para que você tenha esse desafio. E você que é um intercessor, que você possa também estar alinhado com esse tempo, alinhado com o coração de Deus, estando preparado para a vinda de Jesus. Preparado em santidade, preparado em comunhão, preparado no conhecimento de Deus. E como diz a palavra, que a noiva está adornada de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Isso aí é adorno para a noiva, adorno para a igreja. Bem, que Deus te abençoe ricamente. Fátima, obrigada de você ter vindo. Foi muito pastora, bom. Deus abençoe. Em frente com essa garra. Com essa garra. Em frente com a oração e a adoração. Em nome de Jesus, né? Estamos juntos. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, aqui na Rede Super. Até lá.